Boa noite a todos, com a paz de Deus. Amém. Quando Jesus habitou na carne, quando ele era homem, de carne e osso como a gente, ele queria dizer, mostrar para as pessoas como é que Deus ama as pessoas, como é que Deus perdoa as pessoas, como é que Deus se relaciona, como é que Deus lida com as pessoas que pecam e que não pecam. Jesus esteve na terra e tentou fazer isso. E tentando fazer isso, ele contou uma história. Aliás, ele contou 3 histórias, que tem um único tema. E dentro dessas 3 histórias, ele contou uma história que um rapaz, um homem, um senhor, tinha 2 filhos. 2 filhos. E os 2 meninos eram meio confusos, recusaram algumas coisas que na casa do pai existiam. Um já não suportava mais ficar ali e pediu para ir embora. E o pai deixou ele ir. O outro ficou. Só que ficou sem ficar. E é a história desse que ficou. Na verdade não queria ficar. Que nós vamos ler hoje. Lucas capítulo 15. Hoje nós vamos trabalhar sem slide. E o Alex conseguiu quebrar. Lucas capítulo 15, do verso 25 ao 32. Depois que nós fizermos a leitura, para quem queira fazer isso, deixa a Bíblia ainda aberta, porque a gente vai tocar o texto algumas vezes, para a gente poder se situar do que está acontecendo dentro do texto. Porque é uma história muito bonita, só que ela está além do que parece. Uma leitura por cima, superficial, fica sempre aquela leitura rasa, você não consegue segurar, você não consegue agarrar o que o texto quer dizer. Então a gente tem que ficar voltando no texto para poder ficar mais gostoso, mais legal. Então vamos ler, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou a ele o que era aquilo que acontecia. O rapaz respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai ficou tão feliz que matou o novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. O filho mais velho ficou muito irado e não quis entrar. Então seu pai saiu e começou a insistir com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata o melhor boi para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos muito, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Deus, nós queremos esse encontro, Senhor, hoje. Queremos sair do caminho da perdição, queremos sair, Deus, do caminho da morte, queremos ressuscitar para Ti, Deus. Por isso pedimos que o Senhor venha, Senhor, através da Tua palavra, e que a minha palavra hoje não seja a minha palavra, mas seja a Tua palavra traduzida nas minhas, Deus, para que nós saímos daqui com vida, para que nós saímos daqui, Deus, achados em Ti, para encararmos essa vida maluca e doida que nos espera aí fora, Deus. Em nome de Jesus nós oramos assim.
Amém. Porque tem coisas que eu já estou careca de saber, né? Vocês percebem? Nós seres humanos somos seres que necessitamos de relação. É inquestionável, nós precisamos de outra pessoa para a gente se sentir alguma coisa, a gente viver. Não dá, a gente não consegue. Eu já tentei me isolar, não dá. A gente precisa do outro. E a gente necessita muito disso. Mas um aspecto estranho que acontece com a gente nessa necessidade de relacionamento é que a gente vai caminhando no relacionamento e aí a gente vai criando processos, vai deixando mecanismos serem acionados e a gente vai criando brechas nos nossos relacionamentos, espaços, lacunas, buracos, distâncias. A gente vai se afastando. Necessitamos do outro, necessitamos do relacionamento, mas a gente vai criando brechas e as brechas se aumentam, crescem e a gente vai se afastando e a coisa vai ficando longa e de repente tem um buraco que a gente não sabe como aconteceu, né? Como chegou aquele ponto de se criar esse abismo entre as pessoas. Nós, estou falando de nós, não estou falando do pessoal lá da Nicarágua, a gente aqui, a gente vai criando relações e no meio do caminho a gente vai se afastando. Na família a gente vai criando espaços, a gente vai criando o nosso mundo. E esse nosso mundo tem que... Algumas pessoas passam, né? A gente fica como se tivesse um buraco no meio da terra sólida, eu estou lá no meio, e aí eu ponho aquela tábua e passa quem eu quero, quando eu quero. Mas tem algumas pessoas que o buraco acontece que não era para acontecer com aquelas pessoas. Tem umas que a gente faz mesmo que quer, mas tem outras que acontece. Semana retrasada, eu fui lá pro lado da casa da minha mãe, encontrei uma amiga de há muito tempo. E aí eu, empolgação, e que legal te encontrar. E aí ela falou, estou muito triste. Eu falei, mas por quê? Fazem 3 meses que eu nem falo com meu marido. Dentro de casa, 3 meses que eu nem falo com meu marido. Aí eu falei, como assim? Ela falou, não se assuste não, que faz mais de um ano que a gente nem se toca. Como é que esse espaço aconteceu numa relação que era para ser de intimidade? Como é que essa coisa acontece numa relação que era para ser 2 pessoas compartilhando a vida com a outra e de repente um casamento que era para construir 2 pessoas, cria-se um abismo e a gente não sabe de onde veio, para onde veio, como é que chegou a esse ponto, 3 meses sem conversar com o rapaz, e ele não está nem aí para mim, eu também não estou nem aí para ele. Que é retratado num filme, Um Divã para Dois. Quem não assistiu pode assistir, é um filme fantástico. Que de repente, o pessoal tem lá 30 anos de casado, o casal lá, e de repente eles estão distantes um do outro, moram na mesma casa, mas dormem em camas separadas, um quarto outro. É um filme fantástico. Que retrata essa coisa da distância, como é que eu vou chegando na relação com os meus amigos nesse abismo, com minha mulher nesse abismo, com meu esposo, com meu pai. Porque a gente tão necessitados de relacionamento, de abraço, de ser acolhido no processo da construção da amizade, do casamento, da relação familiar, a gente deixa o espaço acontecer. Mas por que você está falando isso? Porque esse cara que ficou em casa, esse filho que ficou e não queria ficar, pela história, pela postura, mostrou que havia um abismo, uma lacuna, está quebrada a relação, e parecia que não, estava tudo bem. Quando eu encontrei a mulher, você estava tudo bem, que legal, puxa, você é minha inspiração. Mas não está bem não, a coisa está feia. Mas por que está feia? Não sei, aconteceu, a gente... Como é que a gente pode escapar disso? Se é possível escapar disso.
como a atitude desse menino, desse rapaz, desse homem, desse moleque, pode nos ajudar a entender. Porque é uma história, Jesus está contando uma história aqui. Esse moleque aqui é Jesus criando esse personagem para falar de como Deus se relaciona com quem é assim também, com quem cria esses abismos. Porque a gente também cria o abismo com relação a Deus. A gente arruma o vocabulário, deixa o vocabulário certinho para dizer glória a Deus, aleluia, amém, para não parecer que é o vacilão, o bobalhão da turma, que a gente quer estar na turma. A gente não vai se envolver, a gente é um filho que está dentro de casa, mas no momento mais crítico a gente tem um monte de coisa para falar. E não importa para quem seja. Porque na verdade, quando Jesus conta essa parábola, ele faz uma denúncia. É uma denúncia. Essa parábola e as outras três lá que vai falar sobre perca, é uma denúncia. Jesus está denunciando um comportamento de pessoas que eram filhos de Deus, mas que tinha uma brecha na relação. Não compreendiam mais. Não conseguiam perceber que estava tudo ruim, estava complicado, que a vida exterior, a aparência, nada vale. Porque diante do momento mais crítico, essas coisas que a gente acumula dentro da gente, esses espaços, esses abismos, eles aparecem. Eu sempre conto esse exemplo, que quando a gente está no altar casando com uma pessoa, a gente fala, vai ser na dor, na guerra, no amor, na alegria, na tristeza. No primeiro momento de alegria, quando você está muito feliz, a mulher que está em cima, você já trai. Porque o abismo está dentro, e o momento crítico revela o abismo. A distância. Eu estou distante disso. Porque o filho mais velho, e a gente vai jogar o conceito para a gente, bate como um espelho. Quando você lê, bate como um espelho. Bateu e retornou, bate e volta. Esse moleque deixou esse abismo crescer, e esse abismo se desenvolveu dentro dele, porque ele teve uma concepção errada, uma visão errada de Deus. Ele teve uma visão muito errada do Pai, que na história representa Deus. Olha o verso 29 que ele fala. Mas o filho respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Ele viu o pai como um senhor, ele não é um filho aqui, ele é um escravo. É o marido que fala assim: maldito dia que eu me casei, porque se eu não tivesse casado, teria conquistado tudo. Não tem. Não é a mulher. Aí outra mulher fala assim: nossa, quando eu era solteira, eu era feliz. Aí eu casei com esse traste atrapalhado aí, atrapalhou minha vida. Quando eu não era da igreja, era aí que era legal, podia fazer tudo. Mas eu vim para a igreja, assim, irmãos, saco, eu não posso ver. Tá louco? Olha que você está falando aí que eu não posso fazer aquilo. Mas eu era feliz quando eu não era da igreja. Porque a visão, a forma de se relacionar, de enxergar, está equivocada. Porque o pai vai dizer que ele é filho, mas ele se vê como escravo. Por que ele se vê como escravo? Porque ele entrou num sistema de religião, que é a religião que mata, de que se eu faço assim, a consequência tem que ser assim. Porque se a consequência não for assim, o pai é justo. Te sirva tanto tempo, faço tudo direitinho, está tudo nos conforme. Como você não se comporta do jeito esperado? Você tem que se comportar do jeito esperado, porque é assim que tem que ser. Tem que ser desse jeito. E aí ele se torna esse legalista, de causa e efeito. Se eu fizer azul, com verde tem que dar amarelo. E vai fazendo esses processos de bate e rebate. É a mulher que fica fazendo, desculpa falar isso, fica fazendo greve lá para o marido, porque quer comprar a roupa nova e faz a greve. Se o marido não dá, está lascado. Para com isso. Esse caminho é o caminho do filho que perdeu o foco da visão, não está percebendo que existem mais coisas por trás, que essas atitudes pequenas, bobas, vão criando abismos, lacunas, e as coisas vão se afastando.
E o moleque se torna um legalista. E não tem coisa pior na vida do que lidar com uma pessoa que é legalista. Porque a gente já lê o verso 29, a gente percebe que o legalista está cheio de argumento, está cheio de razão, os critérios dele são sempre os mais corretos, as perspectivas que ele joga sobre o outro têm que ser supridas. Porque se não for, não é o moleque que está errado, é o outro, porque eu fiz tudo certinho, eu fiz do jeito que era para fazer. Eu não saí para a vida, para gastar dinheiro com ninguém, eu fiquei dentro de casa. Então por que eu só me trato desse jeito? Quem merece ser tratado desse jeito é o outro lá que fez a bobagem, eu não. E é esses processos de lacunas que vai se instalando dentro da gente, e vai nos afastando, nos deixando cada vez mais secos diante de qualquer conversa, diante de qualquer argumento. A ideia aqui é o seguinte: o pai fez uma festa maluca, sabe aquela festa de arroba? Fez uma festaça para o moleque que foi lá, gastou todo o dinheiro, fez uma bagunça, o moleque volta. E aí o pai faz uma festança, mas já gastou todo o dinheiro, o pai gasta mais dinheiro para comemorar essa volta. E aí o que ficou em casa ficou doido com isso. Porque não é possível. O moleque que fez isso aí, quando voltar para casa, ele tem que levar porrada, ele tem que apanhar. Que festa o quê? Vai fazer festa em outro lugar, aqui não. Festa! O cara gasta tudo, vem me fazer festa, por favor, pai, toma juízo nessa cabeça, você está ficando louco. Perdeu o nexo da coisa. Por que ele tem essa postura? Ele tem essa postura porque ele está trabalhando com a causa que foi feita. Se você faz assim, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Tem que ser a matemática. Só que nas relações, como aquelas que eu já citei aqui no começo, não cabe a matemática porque não é lógico. É amor. E o amor perde a lógica. O amor perde o critério. Não dá para ficar, tem que ser na causa, não dá. Estou lidando com outra pessoa, estou lidando com outro ser humano que tem perspectivas também diferentes. Na relação entre humanos não cabe 2 mais 2, porque não dá 4, às vezes dá 63, 42, 51, dá 0. Para diminuir essa possibilidade que existe em nós de criar espaços nas nossas relações, nós precisamos aprender a ler corretamente as coisas. Não fazer que nem um moleque, ele é um pai diferente, o pai não vê como filho e ele se vê como escravo. É como se eu chegasse em casa e falasse para a minha mãe assim: eu sou a razão de nosso casamento dar certo. Tá louco? Não existe. Relacionamento entre 2 pessoas é uma construção mútua. 2 pessoas construindo um casamento. O filho pródigo que foi embora e volta é recebido com festa. E a festa incomoda o legalista. A festa incomoda esse que acha que é o que está na corrente certa, está nos trilhos. Quem sai do trilho tem que morrer. Tem que viver. Quem tem que ter as coisas boas de Deus somos nós aqui que estamos na geração. O desviado lá que se lasca. Não é assim. Não é desse jeito, porque essa perspectiva está equivocada. O moleque estava cheio de luz própria, cheio de justiça própria, cheio de critério próprio. E a luz dele, que ia na alma dele, cegou o olho dele, ele não conseguiu entender mais nada. E por não entender mais nada, ele não conseguiu perceber que na relação de pai, filho, homem e mulher não cabem comparações. Porque ele fez justamente isso, verso 30, olha que legal. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, mata o melhor boi para ele. Perdeu a perspectiva de entender os critérios de reflexão, de análise, se situar no momento. E porque perdeu essa perspectiva, vai se abrindo um espaço que chama outro espaço. E qual é o espaço? Eu começo a fazer comparações. Mas aí...
bem com fulano, né? Não foi assim lá. Quer dizer, né? O Alex tem carro porque eu não tenho. Porque o religioso, o cara do legalista, ele sempre vai buscar a comparação, mas nunca com alguém superior. Vê, quando nós somos legalistas, quando nós somos legalistas, nós nunca somos legalistas, por exemplo, comparado a Deus, eu sou santo. Não é comparado àquele que está pecando, fala comparado a ele, eu sou melhor. Quer dizer, né? Assim, o Adriano é bom, mas assim, né, eu sou melhor porque ele também peca. Porque o legalista faz isso, ele compara sempre por baixo, né? Ele pega o pior, assim, eu sou grande, eu sou maior. E ele faz isso, o moleque foi lá, e olha que interessante, a história não fala de prostituição, nada disso, o moleque foi lá e viveu responsavelmente, essa é a história diz. Aí ele fala, mas ele não só gastou o seu dinheiro, ele gastou o seu dinheiro com prostitutas, e você está numa festa dessa, você é louco. Por que Jesus conta uma história também dessa, história mais sem pé, sem cabeça? Do nada ele contou essa história. Jesus contou essa história porque, na verdade, as pessoas, quando ele falava de como Deus quer se relacionar com a gente, não gostavam. Quando Jesus dizia que forma de relação Deus quer manter conosco, as pessoas não gostavam. Quando Jesus chegava para uma prostituta e oferecia perdão, as pessoas não gostavam. Quando Jesus chegava para um cobrador de impostos, miserável, e perdoa, e vai comer na casa dela, as pessoas não gostavam. Olha que interessante, o verso 1 e 2, do Lucas 15, olha o que está escrito: todos os publicanos e pecadores estavam reunindo-se para ouvir, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores para comer com ele. Por isso que Jesus conta essa história. Jesus conta essa história. Jesus fala o seguinte: olha o que está acontecendo, seus cara burro. Eu estou oferecendo perdão, eu estou oferecendo vida, eu estou oferecendo tudo que Deus disse para eu oferecer a vocês. E vocês estão preocupados com pecadores que eu decidi perdoar. E eles não gostavam dessa atitude. Jesus era esquisito nesse aspecto. Ele saía da perspectiva do outro. Num ambiente onde o pecador tinha que ser expurgado, onde a prostituta tinha que ser apedrejada, Jesus vem dizendo que Deus quer abraçar, quer perdoar, quer amar e quer estreitar a relação, arrancar esse abismo, cobrir com a graça dele esse abismo e fazer essa ponte entre nós. Mas o legalista não consegue. Bem capaz que o legalista queira chutar a ponte da graça para que não tenha essa passagem. Porque para o religioso o perdão é um ritual. Sempre foi um ritual. Vamos ver como nós nos parecemos bastante com esse menino aqui. Quando nós pecamos, nós precisamos de fazer aquela oração, e aí a gente não se convence e faz a outra oração, e não se convence e faz outra, e faz outra, e faz outra, porque o legalista precisa da causa perfeita. A gente não confia no amor de Deus, não confia na graça de Deus, a gente não confia. Por isso que quando a gente peca, a gente faz penitência, e chora e grita. O perdão de Deus é sempre constante para nós, em Cristo Jesus, e pronto. Não precisa mais fazer nada, não precisa observar a lei, Deus me perdoa, cria um espaço que curta, eu quero o Senhor perto de mim, e pronto. Não precisa fazer penitência, porque esse é o processo do legalista. Essa penitência não aproxima a Deus, afasta a Deus. Mas o cara não fez tudo certinho. Fez, mas tudo certinho para destruir relações, tudo certinho para se enquadrar num sistema adoecido, em que ele estava ficando uma pessoa chata de conviver, uma pessoa que só confiava nos seus critérios, uma pessoa que não respeitava a opinião do pai e muito menos se alegrava com o retorno de alguém que morreu. É esse cara, ele virou isso.
pela religião maluca que eles desenvolveram dentro dele. E uma pessoa legalista não consegue perceber, não consegue visualizar, deslumbrar, não consegue, que sempre há disposição, porque o filho não viu o pai, ouviu ou ignorou, mas o legalista ele não percebe que há em Deus, que é representado aqui no pai, uma disposição, isso é lindo em Deus, de dialogar, de conversar. Deus adora conversar, por isso que eu sou contra essa coisa da oração racionalizada, que o Adriano citou semana passada, porque a relação é de alguém que está louco para me encontrar e quer conversar comigo, entender as minhas razões, perceber os meus critérios e me mostrar o caminho para seguir. Olha só o verso 31 e o 32 também. Disse o pai: meu filho, e a ideia lá do termo original é menino, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos-nos muito, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Para a cultura da época, essa atitude do pai é extremamente vergonhosa. Na cultura da época, tanto a atitude do primeiro menino e desse segundo menino, na cultura da época, merecia castigo. Ele deveria ser, e é verdade, pegar chicote, os nordestinos fazem isso, e bater no meio da rua, para que a vizinhança veja que ele está apanhando porque foi mal criado por pai. E se esse pai, nós acreditamos que é sim, que é Deus, é um Deus que se submete a qualquer tipo de vergonha cultural ou social, porque ele quer dialogar com a gente. Não importa. Mas o cara é o pior, e Deus põe em xeque a reputação dele, Deus põe em xeque tudo que tem na glória lá, para vir dialogar, conversar com a gente. Quando Paulo sofre aquela visão maluca lá, é esse Deus que se apresenta em Jesus e diz: quais suas razões? Por que está me perseguindo? Vamos conversar, vamos bater papo. O que está acontecendo? Fala comigo. O pai sai e começa a conversar com o garoto, e o garoto não consegue perceber, entender que o pai é um pai de amor, e que esse amor quer ser transmitido, transpassado para o outro, e a ponte, o abismo é enorme, e o filho não compreende, não aceita, porque está preso numa ideia legalista de causa e efeito. Eu sou seu escravo, o Senhor é meu Senhor. Esse moleque gastou tudo e a matemática tem que acontecer. Se a matemática não acontecer de acordo com a minha perspectiva, não quero, não funciona comigo assim. Mas no amor não existe isso, principalmente no amor perdoador de Deus. Porque esse moleque está acontecendo uma festa de arroba, está legal o movimento lá, e aí ele coloca o coração dele em perspectivas erradas e não compreende que a festa que é para ele estar é aquela festa, só que ele quer estar em outra festa, porque ele diz assim: o Senhor não me dá nada para eu festejar com os meus amigos. O que você quer festejar com os seus amigos? O Senhor ressuscitou, está vivo, está aqui na tua casa, e você quer festejar com amigos. O momento é aqui, vamos curtir, vamos suar, vamos celebrar. O Senhor não me dá nada aí, dá para esse cara aí, meu. Quando eu leio essa passagem assim, eu me vejo muito no pródigo, nesse pródigo, não no outro. Porque na minha história de vida cristã, eu nunca me desviei, nunca fui para cabaré, eu nunca fiz isso. Mas eu fiquei em casa. E em casa eu fui criando esses processos, fui criando essas coisas. Quem foi aqui no casamento do Adriano percebeu que eu não estava lá. E aí, por razões imbecis, porque o filho pródigo tem as razões mais imbecis do mundo, mas para ele, né, a minha razão e pronto, acabou. E alguém chegou para mim e falou que assim: o Adriano passou tudo. Eu fui pródigo que não fui, né? Não fui lá. Coisa horrorosa, desculpa aí. E aí passou, a gente ficou brigado, aí,
Então daí alguém falou para mim assim, ó, Deus falou para eu conversar com você. E aí ele me mandou, eu quero conversar com você, vai ser dia tal. Aí eu, e agora? O que eu faço? Eu comecei a preparar. Eu deixei o cara falar assim, vocês não precisam justificar aqui, eu preciso mostrar para ele que o que eu fiz com a razão, não é assim também. 4 não é 2 mais 2, tem que ser 4. E aí quando a Adriana chega na minha casa, ele bate na porta, eu abro a porta assim, ele entrou, ele falou assim, calma, eu não vim aqui para cobrar, não vim falar nada. Eu só vim falar que doeu muito você não estar no seu casamento. Eu esperava isso de qualquer um, mas de você não. Filho pródigo, a festa está acontecendo, ele não entra. É o momento do filho mais novo ser jogado para o ar, porque nós estamos festejando o nascimento de alguém. É o momento do Adriano e o filho pródigo enclausurado num sistema de 2 mais 2 igual a 4. Aí o cara chega e fala, isso acabou com o meu coração, destruiu, porque como você fazer isso comigo? É o pai, filho, a gente aqui é a mesma relação, eu, você, meu, teu, está tudo igual. Por que você está entrando nesse caminho maluco? Para de querer festejar com outras pessoas, a festa é aqui, você tem que entrar nessa festa. Essa é a festa legítima. E o pai querendo dialogar deixa a gente constrangido, porque é maluco, é o Adriano, bateu, fui brigar, eu queria argumentar, filosofar e tal, não, tem que fazer isso, você perdeu a festa, você não compreendeu a situação, não leu corretamente a coisa, por uma estupidez de um processo. Esse espaço que você criou, agora nós vamos, é a intenção do pai, eu quero encurtar esse espaço. Existe um espaço que você e seu irmão, eu e você, eu quero encurtar. Mas aí a história termina sem a gente saber se esse espaço foi encurtado ou não, porque não tem. Acaba assim, seu filho foi perdido, achado, acaba assim. É evidente que não está aqui, mas porque acaba assim eu posso sugerir algo. Por que acaba assim? Porque esses processos de afastamento, esses processos que vai criando lacuna na gente, nas nossas relações com os amigos, com Deus e com a igreja, com quem quer que seja, são sempre imprevisíveis, a gente nunca vai saber o final. Podemos imaginar que seja gente tosca aqui, para como o pródigo aqui, a gente se reencontra, fui achado, hoje eu sou vivo. Mas tem processos que não. E como esse filho representa os judeus, que Jesus critica lá em cima, aqueles religiosos ruins, a gente vê lá no final da vida que eles não voltam, porque é o processo dos mais 2 tem que ser 4. E o processo de 2 mais 2 tem que ser 4 é cruel, porque a pessoa não se dispõe a dialogar, a pessoa não se dispõe a entrar numa festa justa, a pessoa não se dispõe a vir celebrar a vida de alguém que morreu e foi ressuscitado, de alguém que estava desviado e encontrou o caminho para Cristo, de uma pessoa que estava adoecida no coração e foi curada por louvor, pela pregação. A pessoa que é legalista, ela não vê nada além do que o próprio nariz, porque olhando para o próprio nariz ela tem a perspectiva do estrago, porque olha as coisas sem a perspectiva correta. Quem quiser experimentar, faça e olha para o meu nariz que a coisa embaralha um pouco. E aí o pai, cheio de amor, sai para conversar com esse filho. Esse pai que querendo dialogar, deixa a gente num aperto, constrangido, e agora o que eu faço? Armei todo um discurso aqui para derrubar o outro, mas o outro chega e fala, doeu, foi ruim, por que você fez isso? Para com isso, está criando um espaço, esse espaço está destruindo não só a minha relação com você, mas a vida que nós podemos produzir juntos. Se nós pudéssemos dizer alguma coisa a mais do que já foi dito, nós poderíamos dizer o seguinte: que o amor de Deus é tão constrangedor,
e que Deus não está nem aí para esse constrangimento, que Ele pega o que Ele tem de melhor. E isso que Ele tem de melhor, Ele encarna uma pessoa de Jesus, para essa pessoa de Jesus morrer na cruz e dizer que Deus nos amou até as últimas consequências, não importa que tipo de pessoas nós sejamos. Se nós formos pródigos que saem pela vida gastando tudo, quando retornamos, Deus nos recebe correndo ao nosso encontro de braço aberto. Se somos legalistas, fechados em nossas concepções, Deus vem ao nosso encontro, sai da casa sem medo e sem envergonhado de perder a reputação dele. Ele sai e vem dialogar com a gente, porque é um Deus que gosta de conversar com aquele que Ele quer salvar. É um Deus que quer dialogar e que quer saber as suas razões, porque Ele vai mostrar as razões dele, e as razões dele são cheias de amor, perdão e misericórdia. E é esse Deus que hoje à noite nós vamos cantar e dizer: que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que eu não entendo e que é sobre mim, porque o Senhor me ama profundamente e sem restrições.